Então, como lá no Santo dos Santos tinha a presença de Deus, e aí só, assim, vamos dizer assim, 1,0000%, 0,01% das pessoas poderiam entrar lá dentro, né? Então era uma coisa exclusiva para algumas pessoas especiais. Essa presença de Deus, o centro da presença de Deus, era só para algumas pessoas. Mas aí o que acontece? Quando Jesus morreu naquela cruz, quando às 3 horas da tarde virou noite, quando o sacrifício de Jesus se completou pelas nossas vidas, aquele véu que separava o Santo dos Santos, ele foi rasgado, né? De cima a baixo. Ou seja, não existe mais barreiras que nos impeçam de estar no centro da presença de Deus. E nós podemos, como sacerdócio real, como sacerdotes, nós agora podemos entrar lá dentro do centro da presença de Deus. E quando a gente entra no centro da presença de Deus, é para quê? Para quê? Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Agora nós estamos dentro do Santo dos Santos do Senhor e a gente pode cantar só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença nas nossas vidas. E obrigado, Deus, pelo teu sacrifício na cruz que rasgou o véu. Rasgou o véu que nos separava da tua presença, Senhor. E agora não há mais barreiras. Agora nós temos um livre acesso a ti. Nós temos um livre acesso ao centro da tua presença. E que a tua presença seja real em nossas vidas, que a sua presença seja real nos nossos corações e que nós possamos experimentar da tua graça, do teu amor, da tua presença transformadora, que a tua palavra nos transforme, nos console, nos discipline, nos molde, nos dê sabedoria, Senhor. Colocamos, Senhor, as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos, agradecidos e te louvando, Pai. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, que hoje tem bastante coisa para ver. Vamos lá, eu vou dar uma introdução do livro de Provérbios, então, pessoal. Eu vou tentar ser breve. Aqui são 4 páginas, né? Mas então, assim, vamos ver só de anotaçõezinhas básicas. Mas vamos lá, eu vou deixar, como vai ficar gravado, pessoal, não fica preocupado se você perder alguma coisa. Depois você vai lá no áudio e escuta de novo. Eu não vou ficar repetindo toda hora, né? Só para a gente poder ganhar tempo, porque senão eu não vou conseguir terminar, tá bom? Então, assim, tá gravando, depois vai ficar gravado e vocês podem escutar lá no WhatsApp de vocês. E aí vocês seguem, porque eu tenho muita informação, então eu vou passando as informações e depois você vai buscando elas lá na gravação, tá bom? Vamos lá. Introdução de Provérbios. O Provérbios, ele foi basicamente escrito por Salomão, mas existem outras pessoas que também escreveram o Provérbios, né? Então, por exemplo, além de Salomão, tem um tal de Agur, Lemuel, a mãe do Lemuel também escreveu, e homens sábios que a gente não sabe quem escreveram, mas que eram homens sábios. Mas basicamente, pessoal, a gente costuma
deixar bem claro e bem explícito a ideia de que o Provérbios são os Provérbios de Salomão, né? A gente costuma deixar porque está mais generalizado na questão do Provérbio de Salomão. Mesmo porque a gente precisa entender que o Provérbios ele vai enfatizar a sabedoria. E qual sabedoria, né? Qual sabedoria que é? A sabedoria que Deus deu para Salomão, né? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 5 a 15, né? E vamos ver como que apareceu essa sabedoria, que é muito importante a gente chegar nesse ponto e entender da onde veio essa sabedoria de Salomão, né? Veio do nada, né? Veio, sabe, o cara nasceu com esse dom? Não, eu entendo que ele não nasceu com isso. Mas lá em 1 Reis 3, versículos 5 a 15, ele diz o quê? Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e disse: peça-me o que quiseres e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo, para com teu pai Davi, pois ele foi fiel a ti, foi justo, reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e ele deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Versículo 7. Agora o Senhor meu Deus fizeste o teu servo reinar em lugar do seu pai Davi. Eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha que interessante, né? Eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. O teu servo está aqui, dentre o povo que escolhesse, num povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este grande povo? O pedido de Salomão, que Salomão fez, agradou o Senhor, e por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa e nem riquezas, e nem pediu a morte dos seus inimigos, mas o discernimento para ministrar justiça, farei o que você pediu e lhe darei um coração sábio capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos, aos meus mandamentos, como seu pai Davi, prolongarei a sua vida. Veja bem que o último é aquele mandamento com promessa, né? Então, assim, o que acontece? O propósito do livro de Provérbios é conhecer a sabedoria de Deus. E os versículos mais importantes, anota aí, depois você abre, mas os versículos mais importantes é Provérbios 1, de 2 a 7, que vocês leram ontem, né? O capítulo 1, de 2 a 7, que ele termina com aquele famoso provérbio, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o livro vai girar em torno dessa frase, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Outro versículo, grupo de versículos importante aqui é Provérbios 8, de 22 a 31. 8, 22 a 31, que vai falar sobre a sabedoria e a criação de Deus. E o outro texto importantíssimo em Provérbios é o Provérbios da mulher, né? Que é o 31, do 30 e 31, né? Que são o quê? Que fala sobre a mulher que teme ao Senhor. Então, esses são os versículos mais importantes. Então, é importante você entender que o livro de Provérbios ele vai enfatizar a sabedoria para o povo de Israel, né? Então, assim, não significa só que o povo de Israel só que vai ser beneficiado, mas hoje, quem é o povo de Israel? Quem é o povo de Deus? Somos nós, né? Então, nós vamos fazer usufruto dessa sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. Tem algumas coisas, eu quero que você entenda isso. Existem os tipos de provérbios, tá? Assim como os salmos também tinham os tipos de salmo, né? Salmo penitencial, salmo escatológico, salmo imprecatório. Então, os provérbios, eles também têm. É bom a gente lembrar o quê, pessoal? Provérbios também são poemas. Ele está no grupo de livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros poéticos. Então vamos lá. Pensando que o provérbio também é poesia, vamos tomar cuidado
para não transformar poesia em algo literal nas nossas vidas. Então, assim, presta atenção um pouquinho nos tipos de provérbios que tem, tá? Por exemplo, um dos tipos de provérbios que tem são as frases completas. O que são frases completas? São provérbios, são versículos onde tem um significado claro, literal e direto, né? Então, alguns versículos, eles são, assim, bem literais e bem determinados. Você não precisa pensar muito para você chegar numa conclusão. Vamos dar um exemplo, Provérbios 11, 28. Provérbio 11, 28 diz assim: quem confia nas suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Então, tipo assim, se você é simples, né? Se você confia só nas suas riquezas, você um dia pode falhar. Por quê? Porque nem toda hora a gente tem dinheiro, na é verdade? Tem hora que a gente tem dinheiro, tem hora que a gente não tem dinheiro, né? Então, assim, não confie nas suas riquezas, mas o justo, aquele que confia no Senhor, florescerá. Então, assim, são coisas literais, né? Então, frases completas. O segundo tipo de provérbios que existe é o chamado provérbios de justa posição, onde eles fazem comparações de duas coisas. Eles colocam duas coisas ou duas pessoas lado a lado e às vezes sem nenhum verbo, né? São comparações, né? Justa posição, quando o Salmo, o provérbio coloca faz comparação de duas coisas ou de duas pessoas. Provérbios capítulo 11, versículo 22. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Entendeu? Fez comparações com coisas, né? Então, assim, nós vamos ver muitas metáforas nos provérbios. O terceiro tipo de provérbio são os provérbios que o comentarista chama de provérbios melhores ou piores. Melhores ou piores, né? Que ele faz uma comparação de benefícios e malefícios, né? Então, coisas que você faz que podem trazer benefícios e coisas que você faz que podem te trazer malefícios, né? Então, um exemplo é o 16, capítulo 16, versículo 8, que ele diz o quê? É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Olha só, né? É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Então, assim, né? Você prefere ser rico, mas traficando drogas e, sabe, fazendo tudo que é errado? Ou você prefere ter pouco, mas com justiça? Você entende? Que pessoas que não são ricas também são felizes? Mais ou menos. A gente vai ver vários princípios de vida em relação a isso, tá? E outro tipo de provérbios que ele vai falar aqui, que ele dá como tipo de provérbios, são chamados de provérbios numéricos. Os provérbios numéricos são aqueles que diz assim: 6 coisas Deus abomina e a 7ª Deus odeia. É tipo assim, é listagem, né? Então tem 3 coisas que a pessoa não pode fazer, 8 coisas que você deveria fazer. Então essas são os numéricos, né? Então, por exemplo, o capítulo 30, versículo 24, né? Só alguns exemplos, só para vocês. A gente vai ter um exemplo agora na devocional de hoje, né? Mas aqui só o comentarista está trazendo para você poder pensar, né? Então, no capítulo 30, versículo 24, 4 seres da terra são pequenos, no entanto, as formigas são criaturas. E aí, então, ele está dando número e ele está fazendo algumas determinações específicas, pontuais de algumas coisas, tá? Então, são os provérbios numéricos. Outra coisa que eu acho importante falar sobre provérbios é o seguinte, pessoal. Essa sabedoria, às vezes, são sabedorias filosóficas e às vezes elas são sabedorias filosóficas daquela cultura e daquela região. Então vai ter algumas coisas, pessoal, que a gente não vai entender direito, né? E você precisa também entender a situação de onde eles estão vivendo, tá? Então é importante você não pega o Provérbios, já traz para a gente hoje, na nossa cultura, na nossa época,
né, no nosso tempo, no que a gente está vivendo hoje, porque às vezes pode acontecer de não encaixar por conta que o autor está escrevendo algo específico daquela época, daquela região, daquela cultura, tá bom? Lembrando também que são poemas, que os poemas também são expressões do sentimento, mas você tem muita sabedoria aqui nesse texto, tá? Uma coisa que os comentaristas colocam também seria a bênção que o leitor pode receber dentro desse livro de provérbios, né? Então, as bênçãos são, primeiro, dentro do tema, ele vai trabalhar muito o capítulo 1, versículo 7, que é o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E a promessa, e é importante isso, né, pessoal? Existe aqui em todo o livro de provérbios uma promessa de que você não vai enfrentar todas as dificuldades sozinhos, né? E que existe alguém que está com você. Esse provérbio vem de alguém, e vem de alguém que se importa pela sua vida, de alguém que te ama, de alguém que quer o melhor para você, né? Então é importante você ter isso em mente. Então, o provérbios, eles são, na verdade, o quê? Bons conselhos para a sua vida. E os provérbios, eles vão te ajudar a enfrentar os dilemas básicos da sua vida, né? Então, por isso que o provérbio, ele traz essa ideia: invoque o Senhor e a sabedoria te responderá, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Essa ideia de que os provérbios, eles são poemas de sabedoria. Deixa eu deixar esse esboço do capítulo. Assim como a outra coisa, assim como os Salmos, a gente dividia em blocos. Lembra que quando a gente estava fazendo Salmos, eu pegava o Salmo 139, é dividido em 5 blocos, do versículo 1 até o versículo 5. Então, de uma certa maneira, como provérbios também são versos, a gente vai ver vários blocos também, né? Então, provérbios, ele vai trazer vários blocos que a gente vai trabalhar em cima dos blocos também, tá? Que são bastante importantes quando você estuda poema. Porque o poema tem uma formação literária, na verdade. O poema, ele é escrito através de refrão e de versos, né? Tem grupos de frases. Então, se é poema, a gente tem blocos. Esses blocos é o que a gente faz dentro de um poema. Você tem essas estrofes, versos, refrão, né? Então, é essa questão do poema. Uma coisa que o provérbio fala muito, pessoal, é sobre o temor. E eu queria... eu sei que eu já falei algumas vezes para vocês sobre temor, mas mais uma vez eu queria deixar claro o que é o temor. Por quê? Porque o temor, às vezes, na nossa compreensão intelectual básica, de primeiro contato com a palavra temor, ela é uma palavra um pouco negativa, né? O temor, ele tem muito a ver com... A gente associa muito temor com medo, né? Eu tenho temor do terremoto, eu tenho temor do ladrão, eu tenho temor das doenças. Nós vivemos num tempo de temor porque nós estamos isolados para não pegar o vírus, né? Então, assim, o temor, ele tem essa conotação de uma coisa negativa, mas, assim, na verdade, a palavra temor, se eu não me engano, em hebraico é kokma, ele tem é muito mais generalizado do que simplesmente você falar que tem medo de alguma coisa, né? Então, o temor é aquilo que a gente tem quando a gente é criança e a gente olha para o papai e para a mamãe. Você tem medo do papai e da mamãe? Tem, claro, né? Se você fizer alguma coisa errada, eles vão ficar bravos, você fica com medo. Mas, ao mesmo tempo, você tem amor, não é verdade? Você não ama eles de todo o seu coração? Isso também está dentro do temor. E você também não respeita muito a palavra da sua mãe e do seu pai? Sim, isso também é temor, né? Então, o temor, ele não é uma coisa muito simples, não dá para explicar temor em uma palavra só. Não dá para explicar temor e falar, temor é medo, temor é acreditar, temor é respeito. Temor é um monte de coisa junto. Temor, eu gosto de definir assim, temor é aquilo que uma criancinha sente do seu papai e da sua mamãe.
O temor é uma segurança, é segurar na mão do papai para subir a escada rolante. O temor é você ter medo de errar, porque senão você vai tomar bronca e você vai ficar de castigo. O temor é um amor tão grande que eu tenho pelo papai e a mamãe, que chega a olhar para eles como quase o meu sustento total, uma dependência total de Deus. Tudo isso é temor, né? Então é complicado a gente entender e definir temor numa palavra só, né? Então eu quero que você pense nisso. Temor é algo muito mais além do que aquilo que a gente pensa. E o provérbio ele fala assim que o temor a Deus te aproxima de Deus. Mas é uma verdade, né, pessoal? Porque quanto menos você teme a Deus, mais longe de Deus você fica. E pensa comigo, aqueles adolescentes que param de temer a Deus, param de temer o papai e a mamãe, eles começam a se tornar mais independentes, eles começam a ficar longe do papai e da mamãe. Porque assim, não vê mais o papai e a mamãe como fonte de sustento. Não vê mais o papai e a mamãe como, ele não vai me dar bronca mais, porque agora eu sou dono do meu próprio nariz, eu decido o que eu quiser e eles não vão me dar bronca mais. Eu tenho outras paixões agora. Não amo só o papai e a mamãe, eu tenho outras paixões. Então, não, e aí tudo isso faz o quê? Faz com que um filho vai se afastando e se afastando e se afastando do papai e da mamãe. Então, o temor, ele de uma certa maneira, ele te aproxima daquele que você teme. Você entende? Quando você teme a Deus, você está cada vez mais perto dele. Quando uma criancinha teme o papai e a mamãe, eles não desgrudam. Eles não desgrudam, né? Então, mais uma vez, o temor do Senhor nos aproxima de Deus, né? Outra coisa, então, vamos deixar bem claro que esse temor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Você quer ser uma pessoa sábia que toma decisões importantes? Então tema ao Senhor. Então se aproxime de Deus. Então confie no Senhor. Então tenha respeito pelo Senhor. Então tenha medo pelo Senhor. Então tenha amor pelo Senhor. Então entenda a sua dependência total no Senhor, Deus da sua vida, tá? Isso é temor, tá? Então assim, quando a gente pensa no Provérbios, a gente pensa o seguinte, né? Vamos olhar para o Salomão de novo, né? Se você, como assim, vamos dizer que você é pai e mãe de alguém, né? Dos seus filhos. O que você desejaria para o seu filho? Você desejaria bens para o seu filho? Você desejaria dinheiro para os seus filhos? Você desejaria fama para os seus filhos? Você desejaria beleza para os seus filhos? Ou você desejaria sabedoria? Você entende que tem muitas coisas que passam. Pessoal, uma pessoa não consegue ficar bonita o tempo todo. Por mais linda que você seja, a beleza, uma hora, ela dá uma acabada, não é verdade? Né? Mas assim, pensa, os bens, não tem como você manter os bens para sempre. Por mais que você tenha 800 mil imóveis, tipo assim, pensa, pessoal, os bens, eles não são duráveis, você não vai levar nada para o céu. Dinheiro, fama, beleza. E às vezes a gente está fazendo isso pelos nossos filhos. A gente está focando naquilo que perece. A gente está investindo nos nossos filhos naquilo que perece e não naquilo que é eterno. E se você fosse sábio de verdade e você falasse para Deus, Deus, dá sabedoria para os meus filhos, dá sabedoria para minha filha, ela ia ganhar todas as outras coisas. Busque em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, é importante você entender isso. O que você deseja para o seu filho? É exatamente isso que Deus quer falar para nós, pessoal. O que Deus mais deseja para você e para mim? É que sejamos pessoas sábias. Por isso que o provérbio vai moldar a gente nessa área, né? Então, assim, os provérbios, eles são poemas de sabedoria. O que é sabedoria? Olha só, essa definição é boa. Sabedoria é a verdade prática revelada por Deus. Sabedoria é a verdade prática revelada por Deus, né? Então, a sabedoria é conhecer a Deus, né?
Agora, para um pouquinho e pensa comigo, pessoal. Sabedoria é conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se conhece. Se nós entendemos que nós somos criatura de Deus, filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. E isso é sabedoria. Pessoal, isso é muito importante, isso é muito importante. Agora que a gente está estudando a palavra dessa forma um pouco mais minuciosa, tal, entrando e mergulhando na palavra, apaixonado aí por estudar a palavra, né? O que está acontecendo com a gente? Nós estamos nos conhecendo melhor. Por quê? Porque à medida que eu conheço mais a Deus, eu acabo conhecendo mais a mim mesmo. Por quê? Porque isso é sabedoria. Isso é sabedoria, né? Então a gente precisa entender essa questão e trabalhar essa ideia. Vamos para os capítulos, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Do capítulo 1 até o capítulo 9, ele vai ser um bloco de discursos de sabedoria. E dentro desses discursos de sabedoria, do capítulo 1 até o capítulo 9, eles são conselhos de pai para filho. Foi muito interessante. Eu pude ter a oportunidade de estudar com a Yuyu, com a mais velha, né? Com a mais nova ainda não fiz. Mas estudei com a mais velha os 9 capítulos de Provérbios juntos. A gente lia junto e conversava junto. Muito interessante, porque eu não precisava nem explicar. A Yuyu lia e falava assim, caraca, pai, é isso mesmo, né? Eu preciso obedecer você, né? Senão eu vou me dar mal. E aí ficava essa conversa, né? Ainda bem que você percebeu. Né? Mas é interessante você ver, você ter essa noção. Do capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos 10 discursos de pai para filho, né? E esses discursos, eles trazem para nós uma sabedoria daquilo que um pai gostaria de ter para os seus filhos. Então, vamos só olhar o capítulo 1, de 1 a 7, porque isso aqui vai ser uma certa introdução para o livro inteiro, né? Então, o Provérbios de 1 a 7 diz assim, esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar sabedoria e a disciplina e compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, sabendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudências aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, esse aqui é a introdução desse primeiro bloco de 1 a 9, mas ele pode ser também para nós a introdução do livro inteiro, né? Então, o que esse livro quer fazer com a gente? Ele quer nos levar a ter sabedoria, ele vai nos ajudar a ter prudência, e é interessante que ele fala assim, prudência aos inexperientes. Isso significa o quê, pessoal? Que você não precisa ser um teólogo para você entender o livro de Provérbios. Basta você ter bastante atenção e você ter um coração aberto para receber o que Deus quer falar para você, tá? Então, assim, é importante você ter isso em sua mente, né? Que os provérbios, eles têm sabedoria em si mesmos, né? Se até a minha filha, ela tinha 9 anos quando a gente fez esse estudo, né? Com 9 anos, ela lia e conseguia entender o que Deus queria para ela. Então, cada um de nós, a gente tem essa capacidade. São palavras para inexperientes, né? Buscando o quê? Conhecimento, bom senso, e principalmente aos jovens, né? Todo mundo aqui é jovem, né? Em relação à eternidade, todo mundo aqui é jovem, né? Então,
é para nós essa palavra, amém? Né? Então, assim, é importante. O versículo 7, então ele fala que o mandamento do provérbio, né? O mandamento do provérbio mais importante é esse. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, assim, eu deixei bem claro aí essa questão do provérbio, né? Nesse sentido de que expliquei um pouquinho sobre o temor, e é bom você guardar isso no teu coração, tá, pessoal? Essa palavra temor vai aparecer muito dentro do Provérbios, tá? Então, esses 10 discursos de pai para filho, eles são, eu diria, eu vou fazer uma frase que eu criei, né? E que sempre quando eu explico o que é a Bíblia para as pessoas, eu gosto de falar essa frase que eu criei, né? Ela não é completa, com certeza ela não é completa, mas assim, é uma forma metafórica e filosófica para explicar o que é a Bíblia, né? Então as pessoas perguntam, Pastor Joel, o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Olha só a minha frase, depois vocês anotam, né? Eu não vou parar a palavra para fazer o ditado, mas eu digo o seguinte: a Bíblia é uma carta de um pai para seu filho que, desobedecendo, saiu de casa e se perdeu. O pai, então, escreve uma carta para o seu filho ser instruído a voltar para casa e viver eternamente ao lado do pai. Isso é a Bíblia para mim, né? Então a Bíblia é o quê? É uma carta de um pai, uma carta de amor de um pai para com o filho que desobedeceu e se perdeu. E essa carta, então, vai ser a instrução e o mapa para que esse filho volte para sua casa, para sua verdadeira casa, e passe o resto da eternidade com o papai, né? Então, assim, é assim que eu defino a Bíblia. E é assim que eu entendo esses 10 discursos que um pai tem para com seu filho, né? Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos ver que o autor, ele está preocupado com seu filho, ele quer que o seu filho ande no caminho certo, ele não quer que o seu filho seja destruído, ele não quer que o seu filho ande no caminho errado. Então, o que ele faz? Ele instrui o seu filho através de 10 discursos, e esses discursos começam do capítulo 1 até o capítulo 9, né? Então, eu entendo que nós, dentro dessa dinâmica, né, desses 9 capítulos, a gente faz uma oração dizendo: ensina-nos a verdadeira sabedoria e dá-nos o poder dela para amar-te e servir-te com todo o nosso coração. Vamos lá. Agora a gente vai para o Provérbios capítulo 5, né? Provérbios capítulo 5, que é o provérbio de hoje. Ah, pastor, mas a gente não vai ver o do 1 ao 5, 1 ao 4? Não, não vai. Você viu sozinho, né? E aí fica pro ano que vem, né? Para você falar assim, pô, esse ano não vai ter estudado. Vai ter, né? Então é importante a gente ter, você também buscar sozinho alimentar, né? Porque afinal de contas você já é grandinha, né? Você já é grandinha, né? Precisa começar a buscar sozinha também, né? Vamos lá, pessoal. Então, vamos entrar no capítulo 5. O capítulo 5, ele faz o 7º discurso do pai para com seu filho. No capítulo 6, você tem o 8º discurso. A partir do versículo 20 do 6, tem o 9º discurso. E o capítulo 7 começa o 10º discurso, que vai do capítulo 7, 8 e 9. Então, o 8 e 9 a gente não vai ver hoje, você vai ver sozinho em casa amanhã. Mas a gente vai ver isso aí. Vamos lá. Vamos tentar trazer isso aqui para vocês. O 7º discurso. O 7º discurso, então, que é esse texto, eu espero que você já tenha lido, tá, pessoal? Pelo menos já deixe lido todos os capítulos para não precisar ficar lendo tudo de novo para a gente não ficar. Eu vou ler, tem que ler alguns trechos, mas eu não vou ler tudo, talvez, para a gente poder dar um bom andamento aqui dessa devocional, né? Então, o capítulo 5, ele começa dizendo: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos, né? Então, do versículo 1 até o versículo 5, 6, né? Ele está trazendo essa instrução para que o filho tome cuidado com aquilo que ele fala,
né? E com aquilo que seduz, né? Tomar esse cuidado, resistir à sedução. Então esse discurso geral, né, do capítulo 7, ou do capítulo 5, o sétimo discurso, ele traz essa ideia de resistir à sedução, né? Que ele, especificamente, o pai tá instruindo seu filho a tomar cuidado com a mulher adúltera, né? E aí eu trago para vocês, né, pessoal? Lembra que eu trouxe uma discussão bem no comecinho da devocional? Qual a diferença entre provação e tentação, né? Qual a diferença entre provação e tentação? Então, se você não lembra, a resposta é assim. A diferença está nos objetivos, né? O objetivo da provação é que você seja aprovado. E o objetivo da tentação é que você caia na tentação, que você caia de onde você está. Né? Então, os objetivos diferem um do outro, mas os dois são problema. Os dois são dificuldade. Os dois são momentos difíceis na nossa vida. Então, o que o pai está falando para o filho agora? Pessoal, está falando assim, filhos, cuidado com as tentações desse mundo. Né? Então, assim, ele dá muita direção em cima da mulher adúltera, mas pensa, pessoal, que não é só isso que tem de tentação, não é verdade? Você tem tentação em relação ao dinheiro, você tem tentações em relação a posições sociais, você tem tentações em relação ao orgulho, você tem tentações, nossa, palavra difícil, né? Tem tentações em relação ao egoísmo, né? Você tem tentações a querer achar que você pode ser salvo sem o sacrifício de Cristo. Olha, é incrível como tem tentação nesse mundo, né? Você achar que você é perfeito e que está todo mundo errado à sua volta, né? Então, assim, existem várias tentações e a gente tenta fazer essas conexões umas com as outras. Então, no versículo 1 ele fala, incline os teus ouvidos para você encontrar discernimento, né? Então ouça Deus, ouça o papai e a mamãe, ouça o papai do céu que quer te dar instruções, que quer te dar essa sabedoria, né? E aí você vai ter esse discernimento, discernir o que é certo e errado. E sabe, pessoal, o mais difícil não é discernir o certo do errado. É fácil você ver que roubar é errado e ajudar o próximo é certo. É fácil. O duro é você discernir entre o bom e o melhor, não é verdade? Qual que é o bom e qual que é o melhor? Sabe quando você vai no supermercado e você vai comprar uma farinha e você tem 15 tipos de farinha ali na prateleira? Aí você fica na dúvida. Eles são bons, mas qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Aí você vai fazer o que para descobrir o melhor? Você vai pesquisar, você vai perguntar, você vai pedir ajuda para as pessoas, você vai ver por experiências, né? Os melhores cozinheiros usam qual farinha, né? Então é mais ou menos isso, né, pessoal? A gente precisa ter essa sabedoria, muitas vezes, para discernir o que é, não só o que é certo do errado, mas o que é bom do melhor, né? E esse ponto é mais difícil. Qual que é a vontade de Deus na sua vida, né? Qual que é a vontade de Deus na sua vida, né? Sair de casa vai ser bom para mim, vai ser bom para eu poder espairecer a cabeça. Mas será que é o melhor? Será que eu não vou me arriscar a contrair o vírus por conta das minhas saidinhas, né? E aí eu penso, qual que é o bom, qual que é o melhor, né? Então a gente encontra discernimento nisso. O versículo 2, ele traz uma lição muito importante que a gente já deu uma pensada nisso. Ele fala assim, você manterá o bom senso em seus lábios e guardarão o conhecimento, pois os lábios, né, da mulher imoral seduzem e destilam o mel, e a sua voz é suave como azeite, mas o final é amarga como fel. Né? Então, assim, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, que é o nosso lábio, a nossa língua, aquilo que a gente fala. Mais uma vez, a Bíblia, ela deixa bem claro, pessoal, dos maiores perigos é falar demais. E quanto mais você fala, mais suscetível a erros você está, né? E mais você tem que temer ao Senhor. Por quê? Porque você tem que ter um medo, pessoal, você tem que ter medo de falar coisa errada. Eu morro de medo de falar coisa errada para vocês, tá? E eu já vou deixar de antemão aqui, né? Deixa eu deixar bem claro. Muito do que eu vou falar de provérbios aqui
é conceito e opinião minha pessoal, tá bom, pessoal? Toma, eu quero que vocês tenham uma antena ligada, né? Para você discernir um pouquinho. Ah, não, esse aqui é do pastor Joel, é ele que tá falando, né? Então, assim, é coisa da cabeça dele. Então, assim, já vou falando, né? Como eu tô dando esse estudo, então cada pessoa dá um estudo por uma perspectiva diferente de Provérbios. Por quê? Porque o Provérbios, ele é uma coisa interessante, porque você vai colocar os óculos do que você está vivendo, do momento que você está vivendo, daquilo que formou a sua educação, seus conceitos, e aí quando você olha para Provérbios, você entra numa. Você traz as palavras para a sua própria cosmovisão, né? Olha, você já sabe que é cosmovisão, hein, pessoal? Fantástico, hein? Né? Aí você traz para sua cosmovisão e você faz o quê? Você interpreta com seus óculos. Então, assim, eu vou ler um texto, mas eu vou ler com os meus óculos, né? Então, assim, muito do que eu falar aqui para vocês vai ser um conceito dos meus óculos, da minha forma de enxergar, tá? E você precisa saber olhar para o Provérbios e tentar enxergar com seus óculos para discernir o que Deus tem para você. Uma outra coisa muito interessante de Provérbios que eu esqueci de falar, pessoal, é que Provérbios tem 31 capítulos. E nos nossos meses, nós temos no máximo 31 dias, não é verdade? Então, o dia que você fala assim, como que eu leio a Bíblia? Lê Provérbios. Que dia é hoje? Hoje é dia 8? Lê Provérbios 8, né? E aí você vai sempre ter alguma coisa para ler. E o que eu leio? Que dia é hoje? Hoje é dia 16. Lê Provérbios 16. Por quê? Provérbios tem 31 capítulos. Você tem num mês, no máximo, 31 dias. Nunca vai falhar, entendeu? Eu já fiz isso várias vezes. Pessoal, várias vezes. Várias vezes. E olha, é incrível como Deus fala. É incrível como Deus fala, né? O provérbio do dia vai ajudar você a alguma coisa no seu dia. Vamos voltar então. Então, do versículo 7, ele começa, ele volta a falar aquilo. Agora, então, meu filho, ouça-me e não se desvie das minhas palavras. Né? Mais uma vez, dentro desse sétimo discurso, no versículo 7, ele está falando várias vezes. Nós vamos ver várias repetições em Provérbios. Ouça, meu filho, preste atenção, meu filho, incline seus ouvidos para mim, meu filho, né? Abra os seus ouvidos para mim, meu filho. Então, assim, é o discurso de um pai para com o filho. E ele é enfático no versículo 8. O versículo ele fala: fique longe dessa mulher. Fique longe da tentação. Fique longe daquilo que te afasta de Deus. Pessoal, se ir para o shopping é uma tentação muito grande para você, vá menos. Você entende do que eu estou falando? Se ir para o shopping é uma tentação muito grande, vá menos. Né? Então, assim, quando você, por exemplo, está jogando futebol, né, você sabe que as linhas laterais, se a bola passar da linha, você vai perder a bola. Então, para que você vai correr do lado da linha? Corre no meião. Você entende o que eu estou falando? Corre em um lugar onde não tem muitos riscos. Ou seja, não fica se arriscando. Não, eu vou lá naquela festa, naquele encontro de pessoas, mas eu sou forte, eu não vou cair na tentação, não, eu não vou ficar me embebedar, eu sou forte, eu aguento. Toda vez que você fala que você é forte, a chance de você cair é muito grande. Por isso que a Bíblia, na sua sabedoria, ela fala assim: entenda que você é fraco e que você precisa de Deus. E quando você entende isso, qualquer momento que você sai de casa, você fala assim: ai Deus, por favor, me protege. Abençoa a minha saída e a minha chegada. Você entende? É na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Então, assim, a gente tem que ter seguir as ordens de Deus. E o pai está falando assim, fica longe. Se aquilo ali te faz pecar, fica longe daquilo ali. Fica longe daquilo ali, né? Então, tomar esse cuidado, né? E aí o versículo 9 e 10, ele fala para você cuidado com aquilo que você faz para que você não caia. Deixa eu ver. Não sei aqui.
né? Então, para que você não seja usado para enriquecer outras pessoas, ele fala, o versículo 9 e 10, né? Para você para que você não se entregue aos outros o seu vigor e nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço, né? Então ele está dando esse alerta para você. Versículo 12 a 14 é um arrependimento futuro por não ter obedecido o passado. Olha que interessante, pessoal. Quantos aqui já se arrependeram hoje de não ter sido mais obediente no passado? É verdade? Eu estava conversando com uma amiga e ela falou, a gente estava fazendo essa brincadeira na Inc, né? A brincadeira é a dinâmica, a brincadeira. A dinâmica era assim: se você pudesse voltar no tempo, se você pudesse voltar lá na sua adolescência, o que você mudaria? Aí a pessoa falou assim: eu obedeceria o meu pai e a minha mãe para minha vida ser melhor hoje. Interessante isso, né? Então, assim, o versículo 12 a 14, ele diz assim: você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão, não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam, né? Ou seja, a gente vê isso, né? Cheguei à beira da ruína completa, né? Ou seja, o autor aqui de Provérbios está trazendo um arrependimento por não ter obedecido às palavras. Eu conheço uma pessoa que toda vez que a mãe vai dar bronca nele, ele fala assim: já vai me aborrecer de novo, já vai me aborrecer de novo. Pessoal, lá na frente, você vai se arrepender e falar assim: poxa, aquilo que minha mãe fazia e que me aborrecia poderia ter me levado para um lugar melhor, não é verdade? E isso para todos nós, pessoal. Todos nós aqui já sofremos um pouco com esse arrependimento de achar que lá no passado, se a gente tivesse obedecido, a gente ia ter um futuro melhor. Hoje nós estaríamos melhor se nós tivéssemos obedecido, né? Quando falavam para você assim, guarda dinheiro, né? Guarda dinheiro, aí você não, gastar, dinheiro é para gastar, né? Casa com a pessoa certa, né? Faz isso, faz aquilo. Então, assim, se você tivesse obedecido, né, você estaria numa situação melhor. Mas, ó, o que você tá hoje, tá bom. Vamos lá, vamos pensar que agora é o passado do futuro, não é verdade? Então, vamos começar agora a obedecer a palavra de Deus, para quando a gente chegar lá na frente, a gente não se arrepender do que hoje a gente pode fazer, né? Não viva, é o que eu falo, né, pessoal? Não viva com remorso do passado, mas enxergue que o presente é o passado do futuro. Então você hoje pode construir algo para colher amanhã. Olha só que sabedoria do pastor Joel! Podia escrever uns provérbios, brincadeira. Vamos lá. Então, não se arrependa, né, de você hoje obedecer a palavra do Senhor. O versículo 15 a 17, então, ele traz esses conselhos de contentar-se com o que você tem, né? Versículo 15, ele começa: beba das águas das suas cisternas, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar as suas fontes que transbordem pelas ruas e seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Esse versículo 15 a 17, pessoal, quando o comentarista aqui da Bíblia de Lutero, ele traz a ideia o seguinte, que esses 3 versículos eles defendem a monogamia. Então, assim, se você tá casado com uma pessoa, não é para você ficar querendo beber em outra cisterna, em outra fonte. Fica com a sua fonte própria. Não é para você ficar procurando querer mais pessoas, né? Então, assim, essa é o conselho sobre o adultério, né? A Bíblia, ela mostra para nós que Deus ele é a favor da monogamia. Não é para você pular o muro, não é para você procurar uma outra pessoa, é simplesmente aquela pessoa que você casou, definitivo, acabou, é com ela para sempre, é até morrer, né? Então, assim, é importante ter isso. Agora, você vai falar assim para mim: mas pastor Joel,
Quem disse que o Salomão obedeceu esse provérbio que ele escreveu? Não é verdade? Oh, pastor Joel, mas nem o cara que escreveu isso obedeceu essa palavra. Vamos lá. É muito importante, pessoal. Nem sempre. Isso aqui também é uma lição para você não julgar os pregadores da igreja, tá? Por quê? Porque a gente olha para o pregador da igreja e fala assim, isso já aconteceu comigo várias vezes, lá na Imosp, né, um membro da igreja chegou para minha esposa e falou assim, ô Débora, posso te fazer uma pergunta? Pode. Então, puxa, seu marido prega bem, né? Mas ele vive tudo aquilo que ele prega? Olha que pergunta mais indecente, né? Eu fiquei chateado com essa pergunta, né? Por quê? Porque ninguém consegue viver tudo aquilo que prega, não é verdade? Tudo aquilo que você fala para as pessoas fazerem. Você obedece tudo aquilo que você prega? Não, né? Então, por isso que eu acho bonito a resposta que minha esposa deu, né? Ela falou assim, olha, meu marido não faz tudo aquilo que ele prega, mas se existe uma pessoa que luta para fazer o que prega e que vai morrer lutando para fazer o que prega, é o meu marido, né? Então, assim, é interessante você entender isso, né? Não jogue fora todos os conselhos que a gente está recebendo em Provérbios, porque o autor de Provérbios caiu na sua própria tentação. O que ele escreveu aqui em Provérbios foi inspiração divina. O Espírito Santo, ele inspirou o Salomão para ele escrever o que está aqui para a gente. Mas o Salomão continuava sendo uma pessoa de carne e osso. Você entende? Ele continuava sendo uma pessoa com livre-arbítrio, ao ponto de poder escolher se ele queria obedecer a Deus ou saciar os impulsos da carne. E a gente vê naturalmente que o homem, a tendência do homem não é fazer o que é certo. A tendência do homem não é obedecer a palavra, mas é obedecer os desejos da carne. Então, que direito que eu tenho e que direito que você tem de julgar a pessoa que está pregando, de julgar a pessoa que escreveu provérbios para nós? Você entende? Eu entendo que aquilo que a pessoa pregou foi inspiração de Deus para falar comigo. Aquilo que o autor escreveu de provérbios foi inspiração de Deus para falar comigo hoje. E depende de mim o que eu vou receber da palavra e fazer com que isso seja algo que transforme meu coração, né? Então, assim, eu quero que... ficou claro, pessoal? Eu acho que isso é importante para a gente pensar, porque várias vezes que você olhar o provérbio, você vai falar assim, mas esse autor aqui, ele não viveu aquilo que ele está pregando. E quantas vezes a gente já não julgou pregadores porque a gente fala assim, não, mas ele não faz aquilo que ele prega, entendeu? E ninguém faz aquilo que prega, né? Mas eu acho que a gente tem que ter essa disciplina e essa posição nas nossas vidas de lutar tentando, não é verdade? Por isso que eu entendo, pessoal. Eu pessoalmente não acredito na ideia da inteira santificação, de que aqui no planeta Terra, aqui em vida, você vai chegar num ponto onde você vai viver uma vida 100% santa. Tipo, mas o Martinho Lutero conseguiu nada. Mas a Madre Teresa de Calcutá conseguiu nada, né? Então, assim, o que eu entendo? Eu entendo que aqui nessa vida a gente não vai chegar a alcançar a inteira santificação, mas a gente não pode perdê-la de vista. A gente não pode parar de buscar ela. A gente não pode parar de lutar pela verdadeira santificação no nosso coração e na nossa vida, né? Por quê? Porque enquanto nós somos de carne e osso, nós estamos o quê? De uma certa forma contaminados pelo pecado. E nosso encontro com Deus foi a nossa quimioterapia que fez com que as células cancerígenas do pecado começassem a ser destruídas e a gente começasse a restaurar a nossa saúde para viver a eternidade com o Senhor Jesus. Mas aqui na Terra, a gente vai lutar a vida inteira. Eu não acho que vai chegar uma hora, quando eu tiver 92 anos e falar assim, nossa, agora alcancei a minha verdadeira santificação, não preciso fazer mais nada. Não vou chegar nisso. Eu vou sempre estar buscando. tá?
Vamos lá, pessoal, senão a gente não termina. Versículo 18 e 19. Então ele faz o quê? Como o versículo 15 a 17 trouxe pra gente esses conselhos para você buscar só na sua fonte, só no seu casamento e não precisar buscar outros relacionamentos afetivos. Então o que você faz? Versículo 18 e 19 ele diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a sua esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre embriaguem com os carinhos dela. Né? Se você lê o livro de Cantares é cheio dessas declarações de amor, de um homem para com a mulher, da mulher para com o seu homem, e é o conceito básico de monogamia. Aqui a Bíblia está defendendo a monogamia. Um homem foi feito somente para uma mulher, e uma mulher foi feita somente para um homem. Né? Dentro do casamento cristão, dentro do casamento verdadeiro e bíblico, conceituado na palavra de Deus. Né? Então esse é o conceito. Versículo 20, então ele fala que o adultério, olha só que interessante, o versículo 20 ele fala assim: por que, meu filho, você ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio da leviana? O Senhor vê os caminhos do homem, examina os seus passos. De uma certa maneira, a gente entende que o comentarista diz o seguinte, que o adultério é uma embriaguez física sem amor. O adultério... Pessoal, ninguém ama uma pessoa que está fazendo adultério. É só para satisfazer a carne, você entende? Não é amor. Amor é aquilo que você constrói com o tempo. Amor é aquilo que você construiu desde o começo do seu relacionamento, que você conheceu a pessoa, que você andou com a pessoa, que você decidiu casar com essa pessoa, né? Então, assim, o adultério, na verdade, vai ser o quê? Vai ser uma embriaguez física. É só para saciar a carne, né? É só para tentar encher o tanquinho vazio da minha carência afetiva e carnal de relacionamentos, né? Então ele pede esse cuidado. E aí no versículo 21 ele fala que Deus vê os nossos caminhos, Deus examina os nossos passos, né? E versículo 22 e 23, muito importante, ele fala que o pecado, ele nos acorrenta, ele nos escraviza. Versículo 22 diz: as maldades do ímpio precedem, ele se torna prisioneiro das cordas do pecado. Eu preguei, quando eu falei sobre a transformação de escravos para livres, que nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. E se você fica continuamente pecando em um assunto, em uma determinada área, você está escravizado e acorrentado por esse pecado. E só existe uma maneira de se livrar dela. É o poder da graça do Senhor Jesus. Né? E nós precisamos entender isso. E o versículo 23 diz que nem o 6:23 de Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Certamente morrerá por falta de disciplina e andará cambaleando por causa da sua insensatez. Né? Então, o pecado, toma cuidado, pessoal, o pecado, ele escraviza. Né? Tem coisas na nossa vida que nos fazem pecar, elas nos prendem, nos acorrentam e nos escravizam. Temos que tomar cuidado. Capítulo 6. Capítulo 6, então, do 1 ao 19 é o 8º discurso, e do 20 ao 35 é o 9º discurso do pai para com o seu filho, tá? E principalmente de 1 a 19, ele trabalha muito a questão das motivações. Motivações, né? Inclusive tem aquela famosa comparação da formiga, né? E a gente vai ver um pouquinho da comparação da formiga nesse bloco aqui, né? Então, de 1 a 5, dentro do discurso, aliás, o 8º discurso, o discurso no capítulo 6, de 1 a 5, ele fala sobre uma sabedoria para evitar confusão com o seu próximo. Né, pessoal, uma coisa que a gente vai ver aqui as coisas que abominam, que Deus detesta, que Deus abomina, né? E uma delas é criar confusão entre os irmãos, né? E aqui ele está falando: meu filho, se você serviu de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mão,
empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono e não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador e como a ave do laço que pode prender, né? Então, assim, o que ele está falando aqui, né? Que existem armadilhas na nossa vida, né? E em vários textos da Bíblia, eu não coloquei aqui, mas vários textos da Bíblia fala para você não ser fiador, né? O fiador, ele é um negócio complicado, né? Você empresta dinheiro para uma pessoa, né? E você não sabe se vai voltar ou não. E assim, sabe, na igreja coreana que eu tava, como era uma igreja de empresários, pessoal do céu, na igreja coreana é terrível isso. Porque como eles são empresários, aí você tá lá, cada um tem uma loja, né? Aí a sua loja começa a apertar. Aí você vê que o irmão da igreja é um cara super bonzinho, super amigo, né? Ah, ele ora por mim, né? Ele falou que ora por mim. Aí você vai lá e pede dinheiro emprestado pro teu irmão na igreja. Pessoal, isso aqui é, ó, na Inc, a gente tem que tomar um cuidado terrível. Não mexe com dinheiro na Inc, né? Porque se você não tiver maturidade para lidar com isso, é melhor não lidar. Melhor não mexer com essas coisas, né? E aí, os coreanos, porque eles não conseguiam fazer essa separação entre o ser irmão em Cristo na igreja e o ajudar o próximo, aí é só ver uma pessoa com necessidade que eles iam lá e ajudavam. Porque a minha empresa está dando bem, aí ele vai lá e ajuda. Só que aí você fica esperando receber o dinheiro dessas pessoas que pediram emprestado e o dinheiro não aparece mais. E aí como que você lida com isso, né? E eu tenho e um dos diáconos que andava comigo, que era da minha liderança, ele é um dos coreanos mais ricos dessa cidade de São Paulo, do Brasil até, né? Ele tem, não vou falar, mas assim, o que acontece? Às vezes ele chegava no restaurante com a família dele, né? E ele via o cara que estava devendo dinheiro para ele comendo no mesmo restaurante que ele. E ele ficava pensando, o que eu faço com isso? Como que lida com isso? Né? O cara tá me devendo dinheiro e tá aqui, se esbanjando, comendo no restaurante, né? E aí ele falava o seguinte para mim, Joel, sabe o que eu faço? Eu faço o seguinte, da porta da igreja para dentro, eu não quero ver falha em ninguém, eu não quero ver problema com ninguém. É tudo meu irmão em Cristo e eu quero tratar todo mundo igual. Mas de uma certa maneira, da porta da igreja para fora, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu já caí tantas vezes nessa cilada, nessa armadilha. E olha só, pessoal, você está querendo ajudar alguém. Aí você ajuda, esse alguém não te devolve. E aí você criou o quê? Você criou inimizade com a pessoa. Você caiu na armadilha. Às vezes, eu entendo o seguinte, pessoal. Às vezes é mais fácil você não emprestar para ninguém, não ser fiador de ninguém. Porque tem vários textos que falam sobre isso, pessoal, de você não fazer isso. Por quê? Porque isso é uma armadilha. Isso vai gerar inimizade, vai te afastar dessa pessoa, você vai ficar com raiva dela, você vai criar ódio por pessoas que você emprestou dinheiro e não te devolveram, te emprestou um negócio e não te devolveu, e aí você vai cair na armadilha de fazer maledicências contra essa pessoa, porque aí você vai na outra pessoa e fala assim, olha, sabe aquela pessoa lá? Ela pegou meu dinheiro e ela me devolveu, e aí você vai para outra, e 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 uma igreja acaba. Você entende? Você entende a armadilha que é o dinheiro, pessoal? É por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Tem que tomar um cuidado muito grande. Por isso que eu falo, pessoal, ajudar o próximo é uma coisa boa, mas é o melhor? É por isso que a gente precisa saber discernir o certo, não só o certo do errado, mas o bom do melhor. Eu quero ajudar uma pessoa, como que eu vou ajudar essa pessoa? Eu preciso de sabedoria, eu preciso estar perto de Deus, eu preciso falar, Deus, me ajuda. Qual que é a direção? O que eu faço para ajudar essas pessoas?
Será que a melhor maneira é dar dinheiro? Né? Então, quando você trabalha com as motivações, você precisa fazer 3 perguntas. Essas 3 perguntas é bom você anotar. São coisas legais, né? Então, quando você está querendo fazer uma coisa boa, você pensa assim: por que eu estou fazendo isso? Pergunta para você mesmo: por que eu estou fazendo isso? De repente, você está fazendo isso só para você ganhar uma posição na sociedade, ficar importante, ficar famoso, né? Nossa, todo mundo vai falar que eu sou bonzinho, né? Por que você está fazendo isso? Segunda pergunta: onde isso pode me levar? Aonde isso pode me levar? Você vai fazer isso. Você vai fazer alguma coisa, olhando para suas motivações. Onde isso pode me levar? Para onde isso pode me levar? Isso vai me levar a uma zona perigosa ou isso vai me levar a fazer a vontade de Deus? E terceira pergunta: eu posso fazer isso em nome de Deus? Eu posso fazer isso em nome de Deus? Então são perguntas que trabalham o quê? A sua motivação, que trabalham o seu coração antes de você entrar em algum projeto, antes de você começar alguma coisa, você precisa ter essa sabedoria de Deus para você não ficar agindo por impulso, sabe? Ah, não, eu vou fazer isso. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer isso. Aí depois, um monte de coisa que você decide por impulso, depois você se arrepende. Por quê? Porque tem muitas pessoas que primeiro agem e depois pensam. Isso é ruim? E de uma certa maneira é ruim. Mas aquelas pessoas que só pensam e não agem, também é ruim. Né? Aí você fica toda hora pensando: será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu faço, será que eu não faço? Será que eu faço, será que eu não faço? Aí você nunca faz. E você acaba não sendo um instrumento de Deus para abençoar o próximo, né? Eu acho que o ideal seria a gente ter esse meio termo de falar assim: pô, eu tenho uma coisa para fazer. Vou buscar sabedoria em Deus. Vou pedir para algumas pessoas orarem. Vou pedir uma confirmação do Senhor. Eu vou conversar com a minha liderança. Vou conversar com pessoas que se importam comigo. E elas vou pedindo esses conselhos, eu vou conseguir chegar numa conclusão. Toma cuidado para não ser que nem os reis jovens, tipo Roboão, né? Que na hora de tomar uma decisão, ao invés de procurar as pessoas sábias e experientes, procuraram os seus amigos que sempre concordam com você. Pessoal, você vai pedir conselho com gente que é complacente com seus erros e com a sua carnalidade? É claro que eles vão apoiar você, né? Busque pessoas, por isso que eu acho importante a gente viver com oposições. Eu gosto na igreja de ter pessoas que não concordam comigo. Eu gosto, pessoal. Por quê? Porque se você chegar numa igreja onde todo mundo concorda com você, você virou um ditador. Não ter oposição não é seguro. Não é seguro. Eu acho seguro ter uma certa porcentagem de oposição. Ah, eu não gosto desse negócio que o pastor Joel faz. Tem, na nossa igreja tem, gente. Eu não gosto desse negócio que o pastor Joel fala. Tudo bem, não tem problema. E isso me dá uma segurança, porque um grupo de oposição me faz ficar mais alerta. Um grupo de oposição me faz prestar mais atenção naquilo que eu estou fazendo. Um grupo de oposição me faz fazer essas perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Aonde isso pode me levar? Será que eu posso fazer isso em nome de Deus? Você entende? Então a oposição não é ruim, pessoal. Presta atenção no que eu estou falando. Ter gente que não concorda com você não é de tudo ruim. Chega a ser bom. Claro que você não pode estar num lugar onde 100% não concorda com você. Alguma coisa está errada, né? Se 100% não concorda com você, tem alguma coisa errada. Né? Então tenha isso em mente, tá? Então vamos lá. Cuidado com as armadilhas, né? Resolva as coisas antes que você fique preso nas armadilhas. Aí o versículo 6 a 11, ele traz essa linda metáfora da formiga, que eu acho maravilhoso, pessoal. Eu amo demais isso aqui. Versículo 6 ele fala: observe a formiga, ó preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão
e na época da colheita junta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco seus braços para descansar? A sua pobreza te surpreenderá com assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu aprendi uma coisa sobre a preguiça, pessoal. Preguiça não é só ficar sentado no sofá comendo pipoca e assistindo a série e o drama coreano, né? Eu sei que vocês amam o drama coreano, né? Ai, como é bonitinho. Eu não gosto muito, porque na hora que o cara vai beijar a mulher, ele morre, né? Aí acaba a novela. Poxa, meu, o cara chegou até aqui, agora vai morrer, mano? Fala sério. Mas é bonitinho. Eu acho que a novela coreana é muito pura, né? É bem mais pura do que novela brasileira. Não dá nem pra comparação, né? Novela brasileira é telecurso de terceiro grau para fazer coisa errada e coisa que Deus não gosta. Então, assim, não assista novela brasileira que só tem promiscuidade e lição imoral. Mas, assim, o que eu entendo, né, pessoal? Preguiça não é só ficar assistindo televisão, assistindo série, comendo pipoca, não. Sabe o que é preguiça, pessoal? Preguiça é você apertar o botão do automático na tua vida. Preguiça é você fazer as coisas sem pensar no que elas significam. Preguiça é você ter preguiça de entender e tirar suas dúvidas para você fazer as coisas com as motivações e com os conceitos certos. Preguiça é você deixar rolar a tua vida sem saber o que você está fazendo. Isso é preguiça, pessoal. Por que eu faço isso? Sei lá, eu faço por impulso. Isso é preguiça. Sabe? E sabe, a preguiça, ela te deixa num modo automático de você deixar a carne guiar a tua vida. Isso é preguiça. Preguiça é você não querer olhar para a palavra de Deus para descobrir o que Ele quer na sua vida. Ah, vou esperar até domingo, porque daí o meu pastor ele vai trazer uma palavra muito boa e vai ser super bom. Aí domingo de manhã eu vou ouvir a palavra, ixi, vai ser maravilhoso. Mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ler a Bíblia, não. Eu vou deixar a Bíblia de canto porque a pregação do domingo é muito boa. Então eu vou esperar o domingo para receber a palavra de Deus para mim. Isso é preguiça. Isso é preguiça. Preguiça é você ficar esperando de outras pessoas só para você receber aquilo que o seu alimento. Preguiça é você esperar alguém cozinhar para você e ficar só lá no bem bom esperando uma pessoa vir com aquele prato maravilhoso e falar assim, olha, maravilha, chegou meu prato, vou comer. Aí você come e volta pro sofá. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga, pessoal, olha só que interessante. Quando ele fala da formiga, ele diz assim, versículo 7, a formiga não tem chefe, ela nem tem chefe, nem supervisor e nem governante. A formiga, ela não tem uma pessoa, você nunca viu um chefe, uma formiga com um chapéu especial falando para as outras, anda para lá, pega aquela folha, vai fazer aquele buraco, vai morder aquele cachorro, vai morder aquela... Não, você não vê ninguém dando ordem para a formiga, sabe por quê? Sabe por quê, pessoal? A obediência da formiga vem de dentro. A obediência da formiga vem do seu DNA. A obediência da formiga vem dela saber quem ela é. Cada formiga já sabe o que é para fazer a sua vida inteira, porque é uma coisa que vem de dentro. Você não precisa de ninguém mandar você a não fazer o errado. Por quê? Porque Deus habita no seu coração. A sua obediência vem de dentro. Você não precisa de ter um pastor 24 horas por dia na sua vida para falar assim, faz isso, faz aquilo, esse aqui não, esse aqui sim, não, desse jeito não, daquele outro. Não, a obediência vem de dentro. O Espírito Santo mora dentro de você. A formiga, ela é obediente por causa do seu DNA, porque ela sabe de quem ela é, de onde ela veio. Ninguém fica dando ordem para a formiga faz porque está dentro dela.
E se você tá aí sentado no sofá, esperando alguém falar para você o que é para fazer, significa que você é preguiçoso. Ah, não, mas Deus ainda não falou qual que é o meu chamado. Então eu vou ficar aqui assistindo um filme. Ah, Deus não falou que é para eu fazer alguma coisa nessa igreja. Não, o pastor não me pediu nada, então não vou fazer nada. Pessoal, vai fazendo. Vai fazendo. Vai arrumando as cadeiras, vai conversando com as pessoas, vai preparar a Santa Ceia, vai ajudar no cafezinho, vai fazendo alguma coisa, porque se tá no teu DNA, o DNA de todo cristão é servir ao Senhor. E a gente precisa ter esse coração, não é verdade? A gente precisa ter esse coração de servo. Para mim, uma pessoa que vai na igreja e fica sentado na cadeira sem fazer nada, ainda não se converteu. Desculpa falar, mas ainda não se converteu. Porque o dia que você se converter de verdade, você entender quem você é em Cristo, você não consegue ficar parado. Você não consegue. Não dá para ficar parado. Porque faz parte de mim, faz parte de Deus em mim. Deus em mim faz que eu seja servo. Jesus Cristo aqui na terra não tinha como ele ficar parado. Por quê? Porque ele era servo. Era de dentro para fora dele. Ele veio para servir. Então ele olhava para uma pessoa, ele orava por ela. Ele via um doente, ele orava para ser curado. Ele via uma pessoa necessitada, ele olhava para ajudar. Ele olhava uma pessoa triste, ele ia lá ajudar. Ele via uma pessoa com fome, ele ia lá e alimentava. Ele via uma pessoa com carências, ele ia lá e conversava com essa pessoa. E a maior das necessidades, que era o quê? A salvação. Ele foi lá e morreu numa cruz por todos nós. Ele não conseguia ficar parado, porque ele tinha coração de servo. Ele não veio, ele falou, eu não vim aqui para ser servido. Eu não vim aqui para criar novas leis. Eu vim aqui para servir e para cumprir com a minha missão. Queridos, vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. A formiga, ela tem no coração dela o serviço. Ela nasceu para aquilo lá. Uma pessoa que fica parada sem fazer nada, eu fico pensando assim, poxa vida, tá faltando alguma coisa. Faltando se converter. É claro que agora, né? Agora nós estamos numa fase diferente da nossa vida. O que você pode fazer pela igreja? Você está preso na tua casa. Você não pode sair de casa, você não pode ir lá. A gente tem um prédio de 3 andares para trabalhar, pessoal. 3 andares. Tem muita coisa para fazer lá. A gente tem aí, sei lá, 180, 200 membros da nossa igreja. Todo mundo gostaria de estar lá para servir, mas a gente não pode. Não pode, pessoal. Então, os que estão... Algumas pessoas estão indo lá para a gente poder resolver as coisas para toda a igreja. Mas faça a tua parte, ore por eles. Ore pelas pessoas, né? Sabe, manda uma mensagem lá e fala assim, poxa, né? O André, o Shigedomi, o Igor, o Rodrigão, o Pedrinho, manda uma mensagem para eles, fala, poxa, obrigado porque vocês estão indo lá na igreja fazer o culto para mim, né? Você está fazendo alguma coisa, você está encorajando aqueles que estão se dedicando, né? Então é importante fazer isso, pessoal. Desculpa, me exaltei, né? Me exaltei, desculpa. Mas eu fico incomodado, né? Vamos lá, a gente não vai terminar isso aqui hoje, mas vamos lá. Então, deixa eu pular para o versículo 16 a 19, que é uma parte, é aquilo lá que eu falei para vocês, que é um dos tipos de provérbios que chamam de provérbios numéricos. E aí no versículo 16 ele diz assim, por que deixar... Opa, onde que eu tô? Versículo 16. Há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 coisas que ele detesta. Na verdade, assim, eu acho que a 7ª coisa ele detesta. 6 coisas que Deus odeia e a 7ª é o que ele detesta. Mas tudo bem, eu não vou brigar com a Bíblia não, que é o que está escrito aqui, tá escrito aqui. Mas o que são essas coisas? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, aquele que provoca discórdias entre os irmãos. Então esse último aqui, aquele que provoca discórdia entre os irmãos, é o que Deus abomina, é o que Deus detesta, né? Então assim,
A gente poderia falar sobre cada uma dessas coisas e desenvolver uma pregação em cima de cada uma dessas coisas aqui. Só a gente ia até amanhã. Só aqui a gente ia até amanhã. Por isso que eu falei que é denso Provérbios. Mas eu vou me deter só na última, tá, pessoal? Só uma coisa que Deus, assim, abomina e detesta é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Sabe, pessoal? A gente tem que tomar esse cuidado nas nossas vidas, né? Isso, em outras palavras, é o que a gente chama de fofoca, não é verdade? E aí a gente fica assim, que aquele ali pensou, que aquele ali... Toma cuidado, pessoal, porque o que cria discórdia entre as pessoas, ela é uma abominação do Senhor, e a gente tem que tomar um cuidado, tá? Vamos lá, do versículo 20 até o 35, começa o nono discurso. E esse nono discurso, ele está baseado, ele vai falar mais uma vez sobre adultério, e ele fala sobre o sexto mandamento, dos 10 mandamentos dados por Moisés. O sexto mandamento trabalha com essa ideia de não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, né? O versículo 20 a 24 fala dos mandamentos de Deus sobre essa promessa de Deuteronômio 6, de 4 a 9. Não vou abrir, mas assim, Deuteronômio 6, de 4 a 9, fala assim, olha, tudo aquilo que os seus pais têm te falado, que Deus tem te falado, guarda no teu coração, medita nela de dia e de noite, né? Cola na porta da sua casa para você sempre lembrar dessas instruções. As instruções são importantes, leve as instruções a sério. Versículo 25 a 29, ele faz uma metáfora com o fogo, né? Que o adultério é um fogo que queima. Não tem como você pôr fogo no teu peito e não queimar a tua roupa, né? Então, assim, é importante você entender que se mexer com fogo, você vai se queimar. Versículo 30 a 31, ele faz uma metáfora nessa questão de roubo, né? Que é essa questão do assaltante, né, armado, que vai vir para fazer o mal contra você. E do versículo 32 ao 35, o adultério é imprudência e é estupidez, né? Então, assim, toma cuidado, porque é estupidez você cair nessa cilada do adultério, né? Então, tome cuidado com isso, e não só, pensa assim, não só a questão do adultério sexual, mas assim, várias coisas são tentações na sua vida que você tem que estar sempre tomando cuidado, tá bom? Vamos lá, capítulo 7, só para terminar rapidinho, é o 10º discurso, começa o 10º discurso, mas você ainda tem o capítulo 8 e o capítulo 9, que vão continuar o último discurso de pai para filho, tá? Então, do versículo 1 ao versículo 6, ele fala mais uma vez, obedeça meus mandamentos, você terá vida, guarde os meus ensinos como a menina dos meus olhos, né? Então, assim, o autor está trazendo mais uma vez para o filho. Filho, começando o 10º discurso, ele falou isso mais de 10 vezes, né? Meu filho, obedeça as minhas palavras, ouça as minhas palavras, né? E eu tenho um primo que, quando a gente era pequeno, a gente gostava de tocar instrumento junto, né? E eu falei um dia, vem em casa, vamos tocar junto, né? Ele falou assim, deixa eu ver com a minha mãe. Eu falei, vem com a sua mãe, vem aqui pra casa logo. Não, eu vou ver com a minha mãe. Aí ele viu com a mãe dele não deixou. Falei, fala sério, cara, vem aí, vai. Larga tudo e vem. Ele falou uma frase pra mim assim, os pais, ele era mais novo que eu 3 anos, né? Se eu tinha 16, ele tinha 13. Ele falou assim, os pais sabem o que é melhor para os filhos. E desligou o telefone. Eu falei, camarada, toma essa, japonês. Os pais sabem o que é melhor para os filhos, né? E ele desligou o telefone. E eu entendo, sabe, que a gente precisa entender, ter isso em mente, né? E depois você vai se arrepender, né? Puxa, eu falo isso para os jovens não entendem, né? Meu, obedece agora, cara. Depois você vai se arrepender. Depois você vai se arrepender. Mas ele me aborrece. Mas depois você vai se arrepender. Ouve, mano. Ouve que é melhor. Ouve que é melhor, né? Então eu entendo que a gente precisa ter esse coração de fazer
as coisas do Senhor. O versículo, ele fala para tratar a sabedoria como irmã, né? Eu não tenho irmã mais nova, né? Eu tenho uma irmã mais velha, né? E aliás, a minha irmã mais velha está assistindo todos os nossos cultos, né? Ela está sendo transformada, está sendo bem legal. Mas eu sempre quis ter uma irmã mais nova, porque eu tenho um irmão mais novo, né? E irmão é brucutu, né? Ninguém cuida de irmão. Irmão se vira, né? Tem gente aqui que só tem irmão, né? É a única mulher, só tem irmão. Cuidar dos irmãos. Os caras tudo marmanjão, eles se viram. Agora, todo mundo cuida da irmãzinha, né? A irmãzinha, não, que bonitinha. Não, tem que cuidar. Aí protege, e traz pra perto. Não deixa chegar ninguém chegar perto, né? Por quê? Porque a palavra está dizendo assim, olha, cuida da sabedoria como a sua irmã. Trata ela com cuidado, né? Estuda com a sabedoria, busca da sabedoria, protege essa sabedoria para você. E aí o versículo 6 ao 23, pessoal, do 6 ao 23, ele traz uma lição de advertência, é uma história, né? Do 6 ao 23, ele começa falando uma história. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os experientes, os jovens, um rapaz sem juízo. E aí ele conta uma história. Então, assim, é uma lição com advertências. Até o 23, ele traz essa história com advertência. Aí do 24 até o 27, aí ele faz assim: então, meu filho, ouça-me. Mais uma vez, né? Então, meu filho, ouça-me, né? Atenção à minha palavra. Não deixe o seu coração se volte para os caminhos dela, né? Então, tome cuidado com a tentação, tome cuidado para não se desviar do meu caminho, né? Para que você esteja no caminho certo do Senhor. Tome cuidado. E aí acaba o capítulo 7. Puxa vida, falei demais hoje, né? Mas é isso, pessoal. Provérbios é um livro muito rico. Eu sei que eu gasto bastante tempo para falar com vocês, mas é possível que você tenha discernimento para você estudar a palavra de Provérbios. O que eu tinha para falar para vocês, aliás, eu vou até desligar aqui para vocês fazerem algumas perguntas se vocês quiserem, tá? Vamos lá.